Bem-vindo ao FAQ, onde eu respondo as perguntas mais frequentes dos meus alunos e dos meus seguidores do Instagram. E hoje eu vou falar de margem de contribuição. Como que você vai saber ou como que você vai entender quais produtos realmente te dão lucro e quais produtos você está perdendo dinheiro para vender? Porque sim, existem produtos que em cada venda que você faz te dão prejuízo. E neste vídeo eu estou aqui para te ensinar como que você vai identificar quais produtos te dão lucro e quais produtos te dão prejuízo, tá certo? Antes da gente entrar no assunto, eu tenho que explicar um pouquinho sobre margem de contribuição. Margem de contribuição, como o próprio nome já diz, é a diferença entre o custo da mercadoria e o preço de venda, ou seja, é a margem que contribui para a sua operação. Margem de contribuição, tá certo? Então, a diferença entre o custo da mercadoria e o preço de venda a gente chama de margem de contribuição. Por exemplo, eu compro esta caneta aqui. Você comprou ela por R$ 1 e você vende ela por R$ 2. Você colocou 100% em cima? Não, meu amigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que desses R$ 2 que você está vendendo essa caneta, 50% representa o custo dela, ou seja, R$ 1, né? 50, metade é o custo, R$ 1, e os outros 50% representa a margem de contribuição, ou seja, 50% é a margem que vai contribuir para a operação da loja, do empório, da tabacaria, da cafeteria que comprou essa caneta e está vendendo ela. Então, custo da mercadoria é o quanto você vai pagar. A diferença entre o custo da mercadoria e o preço que você vende, é a margem de contribuição, vai pagar os teus custos operacionais. Vai pagar o teu prolabore, vai pagar o salário dos teus funcionários, vai pagar o aluguel da tua máquina, vai pagar o aluguel da máquina do cartão, vai pagar o aluguel da maquininha do cartão, vai pagar a taxa de administração da conta bancária, vai pagar IPTU, vai pagar a taxa de lixo, vai pagar a taxa de segurança, vai pagar o seu imposto, vai pagar tudo. Então, isso a gente chama de margem de contribuição, tá? É a diferença entre o custo da mercadoria e o preço que eu vendo. Então, um exemplo de novo, se eu tenho essa caneta, compro ela por R$ 1, vendo ela por 2. O que quer dizer? Desses R$ 2 que é o preço de venda final, 50%, metade, né, que é R$ 1, representa o custo, e os outros 50%, que é a outra metade, que é R$ 1 também, representa a margem que vai contribuir para a operação. Tá certo? Ficou claro aqui? Se eu pego um produto, por exemplo, eu compro ele por R$ 4, vendo ele por R$ 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que 40%, que são os R$ 4, representa o custo da mercadoria e 60%, né, que é a diferença entre o custo da mercadoria e o preço de venda, representa a margem de contribuição. Então, neste caso, este produto tem uma margem de contribuição de 60%. Se eu compro um produto de R$ 7, vendo por R$ 10, o que quer dizer? Quer dizer que, neste caso, este produto tem uma margem de contribuição de 30%, porque R$ 7 representa o custo do produto, R$ 10 é o preço de venda, a diferença entre os R$ 7 e os R$ 10 é 30%. Então, nesse caso, esse produto tem uma margem de contribuição de 30%, tá? E aí que a gente começa a brincar, aí que a gente começa a conversar um pouco mais sério. Uma cafeteria, ela precisa ter uma margem de contribuição, uma média, desculpa, de margem de contribuição alta. Uma cafeteria precisa ter uma média de margem de contribuição alta. Uma cafeteria é diferente de um supermercado, uma cafeteria é diferente de um empório, uma cafeteria é diferente de uma lanchonete ou de um restaurante. Por quê? Porque os custos fixos de uma cafeteria são diferentes dos custos fixos, por exemplo, de um empório. Então você, meu amigo, você que está vendendo um pacotinho de café com a mesma margem de contribuição de um empório, a margem de contribuição do empório pode ser que seja suficiente para pagar os custos fixos desse empório. Porém, pode ser que seja insuficiente para pagar os custos fixos de uma cafeteria. Porque enquanto, por exemplo, o empório pode ter uma loja de 25 metros quadrados com 2 vendedores para vender esse pacotinho de café, você precisa ter uma cafeteria de 45 metros quadrados com 2 cozinheiras, um barista, um caixa e um atendente. Olha a diferença de metro quadrado de custo de metro quadrado, a diferença de custo de funcionário que você tem e que o empório tem. E aí você quer ter a mesma margem que o empório tem. Essa margem de contribuição desse pacotinho de café que você vende
não é suficiente para pagar os custos fixos da sua cafeteria. Não é suficiente. Ah, mas eu sempre vendi. Sim, o que sustenta a cafeteria são produtos com margem mais alta, porque é uma média, a gente trabalha com média. Então, a gente tem produtos na sua cafeteria que você vai ter uma margem super alta, super boa. Por exemplo, bebidas, café. Olha só, entende esse conceito aqui, tá? Quanto mais alto for o grau de transformação do produto dentro da sua cafeteria, maior vai ser a margem. De novo, quanto mais alto for o grau de transformação do produto dentro da sua cafeteria, maior vai ser a margem. Olha um exemplo, café. O que é o café? Café é uma semente torrada que a gente recebe na nossa cafeteria e a gente transforma essa semente em bebida. Alto grau de transformação, alta margem de contribuição. Ó, exemplo completamente oposto. Latinha de refrigerante. Você recebe ela em temperatura ambiente, você resfria ela na sua cafeteria. Baixo grau de transformação, baixa margem de contribuição. Então, para começar, se você quiser começar a fazer uma análise da sua cafeteria, comece a avaliar como que está o grau de transformação das coisas na minha cafeteria. Vamos lá, outro exemplo, misto quente. Você pega o pão, queijo e presunto, você junta e transforma em misto quente. Pô, tem um grau de transformação bacana, tem uma margem bacana. Agora você vai lá e compra empanada. Você compra ela pronta, você esquenta. Você comprou ela em temperatura ambiente, ou comprou ela fria, você esquenta. Você fez um grau de transformação dentro da sua cafeteria baixa, ou seja, margem baixa. Isso com base em amostras que a gente tem feito, tá? Por exemplo, quer ver o exemplo da empanada, o exemplo do misto quente? Quanto custa você fazer um misto quente? Custa você fazer um misto quente em média de... Agora o queijo aumentou bastante, né? Mas deve estar... Vamos chutar alto lá uns R$ 2,50. E você vende esse misto quente por R$ 10, R$ 12. Misto quente é um sanduíche bacana, você tem pão de forma, é um pão bacana. Então você tem um custo de R$ 2, vamos botar 10 para ficar arredondado, tá? Você tem um custo de R$ 2, você vende ele por R$ 10. O que isso representa para a gente? Olha só. Representa que 75% é a margem de contribuição. 75% é margem de contribuição no produto misto quente. E aí você vai lá e tem uma empanada. Aí essa empanada você recebe ela pronta, ela custa para você R$ 4. E aí você vende, não, vamos botar que ela custa para você R$ 5, empanada argentina bacana. E ela é pequenininha, ela é muito gostosa, mas ela é pequenininha. Você olha e fala, caramba, ninguém vai pagar R$ 14 por isso, ninguém vai pagar muito dinheiro por isso, porque é muito pequeno. Aí você vai lá e vende pelos mesmos R$ 10. Só que na empanada você tem margem de contribuição de 60%. Porque ele vem por 4, você vende por menos os mesmos R$ 10. E aí você vende empanada e vende misto quente. O misto quente tem uma margem de contribuição muito maior e a empanada tem uma margem de contribuição muito menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a diferença entre o custo da mercadoria e o preço que eu vendo, da empanada, ela derruba toda a margem da cafeteria inteira. Porque eu poderia ter mais produtos com margem de contribuição maior, mas a pessoa escolher entre empanada e misto quente, ela acaba escolhendo a empanada, ela tem uma margem menor, então você está vendendo produtos com margem menor. E para você vender produtos com margem menor, para você conseguir chegar no nosso famoso ponto de equilíbrio, você precisa vender mais quantidade. Então, se você quiser ter uma margem menor dos produtos, está tudo bem, você pode ter margem menor nos produtos, desde que você compense isso com quantidade de venda. Só que uma cafeteria não tem uma quantidade tão grande de venda, e a gente usa isso como vantagem. Porque uma cafeteria não é um restaurante, uma cafeteria não é um buffet, aquilo. Uma cafeteria ela tem um conceito próprio. Você quer receber pessoas na sua cafeteria que se conectam com a sua marca. Você quer receber pessoas na sua cafeteria que querem saber de café especial, você quer educar pessoas sobre café especial na sua cafeteria. Então você não precisa atender muita gente se você trabalhar com margem alta. Se você trabalhar com margem baixa, aí você vai ter que atender muita gente, porque daí você vai ter que compensar a falta de margem no volume de venda. Por quê? Tanto margem baixa quanto margem alta, tanto cafeteria, como restaurante, como supermercado, como empório, todos querem chegar no mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? O chamado ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto das vendas do mês, quando você chega e fala, olha, se eu vender este valor aqui,
eu pago todas as minhas contas e fico no 0 a 0. Esse é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio está diretamente ligado à sua margem de contribuição, diretamente ligado. Quer ver um exemplo de um cálculo bem básico aqui para a gente fazer junto, olha só. Existe um cálculo simples de ponto de equilíbrio que a gente faz, que é assim, ponto de equilíbrio é igual a custos fixos dividido pela margem de contribuição. Anota aí que isso aí é assunto bacana, hein? Ponto de equilíbrio é igual a custos fixos dividido por margem de contribuição. E aí, se você pega, por exemplo, uma margem de contribuição alta, o que acontece com o seu ponto de equilíbrio? Vamos lá, vamos fazer um exemplo que o seu ponto de equilíbrio, ou sua margem de contribuição é de 50%. E aí você tem um custo fixo de R$ 5.000. Quanto que é 5.000 dividido por 0,5? 10 mil. Então, o seu ponto de equilíbrio deste negócio que tem um custo fixo de R$ 5.000, você sabe o que é o custo fixo, né? Custo fixo são todos os custos que não variam de acordo à venda. Então, tudo que é fixo, por exemplo, aluguel, se você vender R$ 1 ou se você vender R$ 5 no dia, você vai pagar o mesmo valor de aluguel, ou seja, é um custo e ele é um custo fixo. Funcionário, se você tem um barista, se ele faz um café durante o dia, ou se ele faz 5 cafés durante o dia, 20 cafés durante o dia, você paga o mesmo salário para esse barista. Ou seja, isso é um custo fixo, não está diretamente ligado à venda. Então, se você quiser saber qual é o ponto de equilíbrio de um negócio, você pega o custo fixo e divide pela margem de contribuição que ele vem desse negócio. Se você tem um exemplo de um custo fixo de R$ 5.000, ou seja, aluguel, folha de pagamento, aluguel de máquina de cartão, aluguel de máquina de café, tudo isso somado, ele chega no resultado de R$ 5.000 e você tem uma margem de contribuição média de 50%, o que é isso? Você compra por 1, vende por 2, compra por 4, vende por 8, compra por 8, vende por 16. O que isso quer dizer? Que sempre o seu produto, o preço de venda do seu produto, vai representar metade o custo do produto e outra metade margem de contribuição, ou seja, margem de contribuição de 50%. Neste exemplo, 5.000 dividido por 50%, jogando para decimal fica 0,5, a gente tem um ponto de equilíbrio de R$ 10.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse comércio tem que vender R$ 10.000 por mês para conseguir pagar todas as suas contas. Tá certo? Todas as suas contas. Dentro dessas contas já está o teu prolabore, tá? O teu salário como dono. O que ele vender além disso, a gente chama de lucro líquido, lucro real, é o lucro do teu negócio. Então, se você chegou em R$ 10.000 de vendas no dia 27 daquele mês, com todos os seus custos fixos, custo fixo você paga de maneira mensal, quer dizer que do dia 27 ao dia 31, você começa a vender o chamado lucro líquido. Ou seja, é o lucro que vai direto para a conta da empresa. Só que vamos simular uma segunda situação aqui. Imagina que a sua cafeteria tem uma margem de contribuição menor, não é de 50%. Com o mesmo custo fixo, você começou a vender empadinha, você começou a vender empanadas argentinas, você começou a vender refrigerante, você começou a vender suco prensado a frio, você começou a vender chá gelado. E aí, o que aconteceu? O chá gelado, você compra ele por R$ 8, você não vai vender ele por R$ 16, é muita coisa. Aí você vai lá e vende por 14, porque 14 é um preço mais bacana. Aí você compra lá a sua água, ou sei lá, o seu refrigerante, que é R$ 3,50, aí você fala, cara, não vou vender a R$ 7. Por que não? Eu vou vender ele pelo menos a uns R$ 6, vai, R$ 5. O que está acontecendo com a tua margem de contribuição? Está baixando. E por que ela está baixando? Porque você está se obrigando a vender por menos. Por quê? Porque você está sendo refém de vendas de produtos que o cliente tem base comparativa. Um cliente sabe quanto custa uma Coca-Cola em você. E ele vai saber quanto custa uma Coca-Cola. E ele sabe quanto custa uma Coca-Cola no mercado. Então você não tem uma liberdade de colocar um preço com uma margem de contribuição alta numa Coca-Cola. Porque se você coloca uma latinha de Coca-Cola para vender por R$ 12, por exemplo, cara, você vai receber pedrada na frente da sua cafeteria. Então, quando você fica refém de produtos com baixo grau de transformação, uma das partes ruins, além de você perder um pouco de identidade também, é que você fica refém do mercado, do mercado ao redor. Então, cara, quanto custa uma latinha de Coca-Cola? O cliente tem consciência disso. Quanto custa expresso tônica? Você que faz, você que consegue colocar preço. Quanto custa uma soda italiana de limão siciliano? Você que faz, você coloca preço. Você não tem mais você não está mais preso ao que o cliente conhece como o preço daquele produto isolado. Então, presta atenção nisso, tá? Então, vamos colocar aqui nesse exemplo, no outro mês, você começou a comprar mais coisas. Você veio uma pessoa lá e te ofereceu kombucha. Você falou, caramba, kombucha é legal pra caramba.
E aí a kombucha, ela tá te saindo R$ 12. Só que você não vende a kombucha por R$ 24, teria uma margem de contribuição de 50%. Você vende ela por 18, porque 18 é um preço mais bonito. E o que aconteceu com essa margem de contribuição? Começou a baixar. E aí você chegou numa margem de contribuição de 40%. Você baixou em 10% a sua margem de contribuição. Então, em vez de você ter uma margem de contribuição de 40%, de 50%, desculpa, você tem uma margem de contribuição de 40%. O seu custo fixo, ele é fixo, ele continua fixo. E aí eu quero que você me responda o que aconteceu com o seu ponto de equilíbrio, quando você abaixa a sua margem de contribuição. Faz as contas aí. Faz R$ 5.000 dividido por 40%, que é 0,4. Antes o ponto de equilíbrio era R$ 10.000. Quanto que está o ponto de equilíbrio agora? Eu não vou fazer esse cálculo, mas eu posso te garantir que está maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que porque você baixou sua margem de contribuição, você precisou aumentar o volume de venda para conseguir alcançar o tal do ponto de equilíbrio. E aí, quando eu chego numa cafeteria para fazer uma análise de gestão, eu vou fazer cálculo de ponto de equilíbrio, ele está com um valor que é inalcançável. Por quê? Porque tudo que o abençoado vende são coisas com margem de contribuição apertada. E aumentar a margem de contribuição não quer dizer aumentar preço. Não quer dizer que você vai aumentar o preço. Não, aumentar a margem de contribuição quer dizer colocar a cachola para funcionar e aumentar o grau de transformações e as coisas dentro da sua cafeteria. É pensar, caramba, o que eu posso vender que tem uma margem de contribuição maior? Ah, eu posso vender panino, que eu faço pão, que eu compro tomate, que eu faço, ou que eu faço um toast. Mas o que você quer? O que a gente está querendo encontrar aqui? Produtos que tenham uma diferença maior entre o custo e o preço de venda. Parece tão óbvio, eu sei que parece óbvio, né? Quanto mais margem, mais dinheiro sobra. Mas a gente, ao longo da administração da empresa, a gente esquece um pouco disso. E é tão intuitivo você querer acelerar as vendas, e é aí que eu entro. É tão intuitivo você falar, eu vou colocar chá engarrafado e suco engarrafado, porque daí eu acelero minhas vendas. Porque daí eu vendo mais rápido. Aí eu consigo atender mais pessoas ao mesmo tempo. E aí você vai ficando cada vez mais refém de demanda. Porque você está baixando margem. Então você precisa ter demanda. Então cada vez mais você fica refém de demanda, porque você está baixando margem. Aí eu vou colocar suco engarrafado e vou vender mais refri, não quero mais fazer expresso tônica nem sala italiana porque demora muito. Cara, você é uma cafeteria. Se você está com clientes que estão com pressa na sua cafeteria, eles dominam o seu negócio, tem alguma coisa muito errada, porque cafeteria não é para a gente ir com pressa. Você, sinceramente, abrir um negócio e você quer atender essas pessoas que estão morrendo de pressa, é essa galera que você quer atender, a galera que está indo tipo um exame e precisa de um café rápido, com praticidade, com preço bom, porque está com pressa, ou você quer que as pessoas percebam a sua marca? Você quer que as pessoas tirem meia hora do dia delas para poder entender um pouco o que você faz? Que tipo de comércio você quer ter? Então não adianta você querer ter um comércio que dê essa possibilidade da pessoa entender a marca, de ficar lá e ficar oferecendo coisas com pouca margem, porque a pessoa ela tem tempo para esperar você transformar coisas lá dentro. A pessoa tem 10 minutos, 15 minutos para esperar você transformar coisas lá dentro. Então, para de querer agilizar as coisas e ficar refém de demanda alta. Para de querer agilizar as coisas e ficar refém de demanda alta. Muda o teu negócio. Se você está só atendendo pessoas que estão com pressa, tem alguma coisa errada lá no DNA da empresa, lá no seu propósito proposta. Ou lá no propósito proposta, ou na execução de tudo isso, porque você começou com uma ideia de atender pessoas com pressa e não está conseguindo chegar lá. Ou isso não está te trazendo resultado. Então, está na hora de mudar aqui a tua pegada. Ou a maneira como você faz as coisas. Mas uma cafeteria, em modo geral, as pessoas vão com tempo, tá? As pessoas vão para poder aproveitar o seu espaço, poder aproveitar o que você tem para oferecer, poder, cara, tirar um tempo de relaxamento. E a gente precisa aproveitar isso para conseguir grau de transformação alto. Ninguém vai num empório para aproveitar o tempo dentro do empório. Ninguém vai num supermercado para aproveitar o tempo no supermercado.
Então, ninguém quer esperar grau de transformação alto em empório em supermercado. E aí, o que acontece? Eles precisam ganhar, ou no caso de mercado, em volume, ou em caso de empório, com custo fixo baixo, né? Aluguel barato, folha de pagamento barata, não paga aluguel de máquina de café, não precisa ter vários atendentes, nem cozinheiro, nem barista, nem atendente na mesa. Então, ele tem um custo fixo baixo. Logo, se ele tem um custo fixo baixo, está tudo bem ter uma margem de contribuição um pouco mais baixa, né? Porque se você diminui o seu custo fixo, então, em vez de 5 mil, é 2.500, e você tem uma margem de contribuição de 50%, o que acontece? Ponto de equilíbrio de 5 mil reais. Você diminuindo o custo fixo, você diminuiu o ponto de equilíbrio. Ou, no caso de supermercado, se você aumenta a demanda, você chega no seu ponto de equilíbrio de uma forma mais rápida. Então, não existe fórmula mágica para venda. Existe você entender um pouco dos seus números e o que você veio fazer aqui nesse planetinha chamado Terra. O que sua empresa veio fazer aqui? Será que você não está querendo ganhar por demanda? E quem sabe se você tem uma cafeteria que ela está otimizada, o que ela está otimizada? Você vende produtos e ainda vende quantidade com marketing, com margem. Quando eu falo que não adianta nada colocar gasolina num carro com pneu furado, é isso. Quantas vezes eu vejo uma pessoa que tem uma cafeteria com vários produtos com margem baixa, não consegue ter grau de transformação alta na cafeteria? Cara, ela tem um puta do equipamento no seu negócio, que é uma máquina de café, que te dá um leque enorme de possibilidade, e aí tá com estoque parado com Fanta, Sprite, Quat Guaraná, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Red Bull, chá gelado, suco prensado a frio, kombucha, todinho, suco natural de laranja integral engarrafado, água tônica, água de coco, tudo isso competindo com café gelado, tudo isso competindo com suco feito na hora, tudo isso competindo com shake gelado, com drinks que você pode fazer. E aí a gente entra num outro problema, que é um problema de ter estoque parado. Estoque é dinheiro em forma de produto, que não tem liquidez imediata. O estoque está em forma de produto. Você precisa vender para daí ter acesso a esse dinheiro. O dinheiro que está na conta, ele tem liquidez imediata. Você pode pegar ele a qualquer hora e fazer o que você quiser. Então, o fato de você ter estoque na sua cafeteria que não gira é um grande problema também. É um grande problema também. Você precisa ter estoque que gira na sua cafeteria. Você não tem que comprar para guardar, você tem que comprar para girar. E qual que é o estoque? Qual que é o ciclo que é bacana? Eu gosto de ciclos de uma semana. Mas você pode escolher conforme seu fornecedor, conforme a sua condição de armazenamento, né? Ciclos maiores ou menores. Mas você tem que focar em vendas de produtos com margem. Se você foca em vendas de produtos com margem, você não fica refém de quantidade. Seu ponto de equilíbrio diminui. Ou seja, você tem que vender menos para pagar suas contas. E se você consegue fazer isso, você trabalha mais tranquilo. Você não precisa atender um monte de gente. Se você não atende um monte de gente, você não precisa contratar um monte de gente. Porque olha só o que acontece muito no mercado hoje em dia. A pessoa ela começa a comprar tudo isso que eu falei para vocês com margem baixa. E aí começa a vir mais volume de gente, ela quer atender mais pessoas. O que ela faz? Além de começar a vender mais coisas com menos margem, porque ela quer agilidade, ela precisa atender mais pessoas, ela precisa contratar mais gente para poder dar conta de atender essa galera. E ele contrata mais gente. O que acontece com o custo fixo? Aumenta. O que acontece com a folha de pagamento? Fica pesado. E ele olha e fala, caramba, eu preciso aumentar minha cafeteria. Por quê? Porque das 4 da tarde até as 6 da tarde eu estou lotado. Só que você tem todo um custo antes das 4 que você precisa compensar e que você precisa fazer a pessoa ir nesse horário. Então a pessoa fala, putz, das 4h30 até as 6h30, eu tenho um problema com atendimento, demora um pouco porque tá muito cheio. Então preciso aumentar minha cafeteria. O que ela vai lá e faz? Vai lá, aluga a sala do lado, faz uma obra, investe numa máquina que já está com a folha de pagamento inchada, margem de contribuição arrombada, precisando de cada vez mais demanda, ela vai lá e aumenta ainda mais o custo fixo, porque ela aluga mais uma sala do lado. E aí aumenta a operação. Então, pensar na cafeteria de forma estratégica é, olhar para os teus números e ver qual é o caminho que você consegue seguir que é mais fácil para você conseguir começar a ter mais lucratividade. Com certeza, de tudo isso que eu te falei, contratar mais pessoas, fazer uma obra, aumentar a cafeteria,
Aumentar, cara, uma coisa mais fácil que tem a fazer é analisar como que está a margem de contribuição da sua cafeteria. Analisa. Quais são os produtos que vale a pena vender que tem margem boa? Qual produto que não tem margem bacana? Qual produto que vale a pena vender? Qual produto que não vale a pena vender? Aí começa a entrar a análise. A gente faz um negócio que a gente chama de engenharia de cardápio, que eu não vou te explicar nesse vídeo o que é engenharia de cardápio. Mas a engenharia de cardápio ela vem justamente para te trazer clareza em tudo isso. Clareza, fala, caramba, ele te dá item por item, grau de venda, grau de lucratividade, popularidade e lucratividade. Isso com base em Excel. Esses problemas que a gente conversa aqui são problemas que todo mundo tem e todo mundo soluciona, tá? A gente tem acesso a ferramentas que solucionam esses problemas de forma automática. Você consegue, com um relatório, ter acesso aos produtos que vale a pena vender e que não vale a pena vender, com um relatório. Só que você precisa preencher esse relatório. Você precisa ter consciência desse relatório. E você precisa conhecer essas ferramentas que tem disponível hoje no mercado. Tá certo? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas, continua me seguindo aqui no YouTube, continua me seguindo no Instagram, porque, sim, a gente veio aqui justamente para conseguir tirar um pouco, desmistificar um pouco essa ideia de que cafeteria se paga com amor. Não, a gente precisa entender e olhar de forma estratégica para a nossa cafeteria, tá certo? Esse vídeo aqui é para você olhar de forma estratégica e mudar o seu olhar para a sua cafeteria, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!